pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas você está assistindo essa aula, mas sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito do Trabalho 2. E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho acerca da extinção do contrato de trabalho. A extinção do contrato de trabalho, ela está lá a partir do artigo 477 da CLT. E nós vamos trabalhar aqui as principais modalidades de extinção do contrato de trabalho. Infelizmente, devido ao nosso tempo, nós não conseguiremos estudar todas as modalidades, mas eu vou trazer aqui para vocês as principais modalidades, que é o que acontece corriqueiramente ali na prática, na relação contratual, é o que mais acontece no cotidiano do empregado. A extinção do contrato de trabalho, pessoal, ela vai ocorrer com o término do pacto laboral, com o fim da relação contratual entre empregado e empregador. Tá? O professor Amaury Mascaro Nascimento, ele vai dizer que toda relação de emprego, ela vai nascer, ela vai viver, ela vai alterar, há a possibilidade de alteração e vai chegar um determinado momento que ela vai morrer. Assim como tudo na vida, pessoal. Aí, o contrato de trabalho também chega a um determinado momento que ele tem um fim. Ainda que não haja ali a dispensa do por parte do empregador, ainda que não haja ali o pedido de demissão por parte do empregado, há situações em que esse contrato de trabalho ele vai se extinguir, como por exemplo a morte do empregado. O empregado falece, o empregado morre, e essa relação contratual que ele tinha com o seu empregador, ela vai se extinguir. Nós vimos que a relação de emprego é uma relação de caráter pessoal. Tá? Se eu fui contratada para trabalhar na empresa do Joãozinho, eu tenho que prestar esse serviço de forma pessoal. Então, se o empregado vem a falecer, ele morre, automaticamente esse contrato de trabalho ele se encerra. E aí nós temos a extinção do contrato de trabalho. Mas nós vamos tratar aqui das principais modalidades, tá? Daquelas que são mais... no dia a dia, né, da prática trabalhista, é o que nós mais vivenciamos. Quando vocês começarem a estudar a extinção do contrato de trabalho lá na doutrina, né, que provavelmente vocês vão querer se aprofundar na disciplina de Direito do Trabalho 2, então você vai ver que a doutrina, ela vai trazer ali várias terminologias para esse fim do contrato de trabalho. Ora, você verá doutrinadores trabalhando com o tema extinção do contrato de trabalho, como é o exemplo do professor Décio Maranhão, como é o exemplo do Russomano. Eles vão falar dessa extinção, desse fim da relação contratual, com a terminologia extinção do contrato de trabalho. Ora, vocês verão doutrinadores como, por exemplo, o professor Sérgio Pinto Martins. Na doutrina dele, ele trata sobre a cessação do contrato de trabalho. Ora, vocês verão doutrinadores tratando sobre a terminação do contrato de trabalho, ora, a dissolução do contrato de trabalho, mas são somente terminologias, pessoal. A diferença entre esses diversos vocábulos aí que nós temos, ele faz parte apenas de um preciosismo, tá? Porque todos vão se relacionar com o mesmo fato. Qual é o fato? A extinção do contrato de trabalho. Então, para todas as formas que o contrato ele deixa de existir, nós daremos o nome de extinção do contrato do trabalho. Seja porque o empregador dispensou o empregado, seja porque o empregado pediu a dispensa, seja porque houve ali uma falta grave e o contrato se rompeu, seja porque o empregador individual, por exemplo, faleceu, seja porque o empregado faleceu. Todas essas formas aí que o contrato ele deixa de existir, nós daremos o nome então de extinção do contrato de trabalho. E antes de nós conversarmos um pouquinho acerca dos efeitos com relação às verbas rescisórias nesse contrato de trabalho, nós vamos tratar um pouquinho acerca do artigo 477. Tá? O artigo 477 ele vai trazer algumas regulamentações importantes que nós precisamos conhecer acerca da extinção do contrato de trabalho. O artigo 477 ele vai falar para nós acerca da anotação na carteira de trabalho quando ocorrer a extinção do contrato. Ele vai falar um pouquinho para nós acerca desse instrumento de rescisão contratual, da forma de pagamento.
do prazo de pagamento, da multa por atraso nesse pagamento, e vai falar também acerca da compensação na rescisão contratual. Então pegue aí a sua CLT, lá no artigo 477, eu sei que todos vocês têm uma CLT maravilhosa para acompanhar as nossas aulas. Já oriento que vocês estudem pela CLT, tá? A minha prova lá no último dia de aula, ela é 80% letra de lei, então é importante você ter a sua CLT aí para acompanhar. Até porque, pessoal, no dia a dia ali da prática trabalhista, você precisa carregar a sua CLT. Para aqueles que terão interesse em atuar na prática trabalhista, a sua CLT será a sua companheira ali de viagem, de trajetória profissional. Você precisa dela, ela é importantíssima. Então, por isso eu gosto já de trabalhar com a CLT aqui na faculdade, para que vocês possam se familiarizar. O artigo 477, ele vai dizer o seguinte para nós: na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social, comunicar as dispensas aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma do artigo seguinte. Então, o caput do artigo 477, ele vai falar para nós que na extinção do contrato de trabalho, o empregador ele deverá proceder com a anotação na CTPS. Tá? Assim como nós vimos na aula anterior sobre o aviso prévio indenizado, que o aviso prévio, a anotação do término, né, da extinção do contrato de trabalho, ele deve computar aquele aviso prévio indenizado. Então aqui, o artigo 477, ele vai dizer que é dever do empregador, quando ocorrer a extinção do contrato de trabalho, proceder com a anotação na CTPS. Se o empregado cumpriu o aviso prévio, e o aviso prévio está concluindo hoje, lá dia 22, 21, não me recordo que dia é hoje, gente, de outubro, essa deve ser a data que deve constar lá na CTPS do empregado. Tá? Ele deve proceder também com a comunicação da dispensa aos órgãos competentes, tá? Toda a comunicação, porque nós, antes da reforma trabalhista, nós tínhamos uma regulamentação acerca da extinção do contrato de trabalho. Ele deveria passar pelo processo da homologação, hoje é dispensado a homologação. Entretanto, o empregador ele deve fazer ali o comunicado aos órgãos competentes para que ele possa dar entrada aí no seguro-desemprego, se inscrever no seguro-desemprego, sacar o FGTS, as formalidades finais ali da extinção do contrato. E ele também deve proceder com o pagamento. O parágrafo 2º do artigo 477, ele vai falar para nós acerca do termo de rescisão do contrato de trabalho. Toda a extinção do contrato de trabalho, pessoal, ele deve ter um TRCT, termo de rescisão do contrato de trabalho. Enquanto esse empregado ele está prestando o serviço, todo mês, para quem é empregado aí, né, seletista, ele recebe lá o recibo de pagamento, o famoso olerite. Então, mensalmente ele tem o olerite. E aí, para você que é empregado, é importante guardar esses olerites, porque lá na frente, se você precisar ajuizar uma reclamação trabalhista, você vai precisar desse documento. E na extinção do contrato de trabalho, o documento indispensável é o termo de rescisão de contrato de trabalho. Esse termo de rescisão de contrato de trabalho, pessoal, é um termo onde vai constar ali todas as verbas, tá? É o que está lá no parágrafo 2º, ele vai dizer que o instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do contrato, deve ter especificado a natureza de cada parcela. Então, nesse termo de rescisão contratual, ele vem ali especificado todas as parcelas e a natureza de cada parcela. Férias proporcional, aviso prévio, se indenizado, saldo de salário, o que mais que ele vem lá? Férias, se tiver férias vencidas, ele vai colocar lá as férias vencidas. Se tiver algum abono, horas extras, tudo deve constar ali naquele termo de rescisão contratual. Lá no campinho ele vai constar lá o início do aviso prévio, o término, né, do contrato de trabalho. Ele vai ter um campinho para especificar na rescisão do contrato de trabalho se é com justa causa ou sem justa causa, iniciativa do empregador, tá? Então todas essas informações é importante constar no termo de rescisão do contrato de trabalho.
O parágrafo 4º, ele vai falar para nós acerca das formas de pagamento dessa rescisão contratual. Ele vai dizer que o pagamento a que se fizer jus o empregado será efetuado. E aí ele vai trazer 2 incisos para nós. Como regra geral, pessoal, essa rescisão contratual, ela pode ser paga em dinheiro, em depósito ou por meio de cheque visado. Tá? Como regra geral, essas são as formas que o empregador tem de fazer o pagamento das verbas rescisórias. Em dinheiro, em depósito bancário, que eu acredito ser o mais seguro, né, até para fins de comprovação do empregador e também do empregado, ou por meio de cheque visado. Mas o inciso 2º, ele vai dizer, vai falar quando aquele empregado ele for analfabeto. Quando o empregado ele for analfabeto, esse empregador só poderá fazer o pagamento de 2 formas, ou em dinheiro ou em depósito. O analfabeto não pode receber por cheque visado. Então essas são as regras ali que ele traz para nós, lá no parágrafo 4º, pessoal. O parágrafo 5º, ele vai trazer uma regulamentação específica acerca da compensação no termo de rescisão do contrato de trabalho. Aquelas situações, por exemplo, que o empregado ele tenha danificado algum objeto da empresa, ou ele tenha solicitado algum adiantamento salarial, e no momento em que ele foi dispensado ainda não concluiu essas parcelas do adiantamento salarial. Então suponhamos que eu, Laodiceia, presto serviço para uma determinada empresa e eu tenho um salário mensal de R$2.000. 3 meses antes eu fiz um adiantamento com o meu empregador e esse adiantamento ele foi no valor lá de R$6.000, tá? E no momento em que eu fui dispensada ou que eu peço a dispensa do meu trabalho, ainda tem lá R$4.000 para ser deduzido de adiantamento salarial. No ato da rescisão do contrato de trabalho, o empregador ele pode fazer o desconto dessas parcelas, pode haver a compensação ali de crédito. Eu tenho lá R$5.000 para receber de verbas rescisórias e eu devo lá para a empresa, né, um determinado valor. A CLT ela vai dizer que o limite para fazer essa compensação é no valor de 1 salário do empregado. É o que diz lá o parágrafo 5º. Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a 1 mês de remuneração do empregado. Tá? Então, se eu recebo mensalmente R$2.000, eu tenho lá R$5.000 de verbas rescisórias para receber. E eu tenho lá R$4.000 ainda de adiantamento para trás, que eu não paguei. O empregador pode fazer a dedução dos R$4.000? Não pode. A compensação permitida por lei é no limite da remuneração do empregado. Então, o que ele pode fazer ali de desconto é no valor de R$2.000, que era o que eu recebia da empresa. Certo, pessoal? O parágrafo 6º, ele vai falar para nós acerca do prazo de pagamento dessa rescisão contratual. Tá? Qual é o prazo de pagamento? Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos 2 prazos para pagamento. Tá? A partir da reforma trabalhista de 13 de novembro de 2017, essa reforma trabalhista ela veio e alterou a forma de pagamento na rescisão contratual. Hoje o parágrafo 6º ele vai trazer para nós um único prazo de pagamento, independentemente se o empregado cumpriu o aviso prévio ou se o aviso prévio foi indenizado. O prazo de pagamento, conforme o parágrafo 6º, vamos fazer a leitura para nós falarmos um pouquinho sobre esse parágrafo. A entrega ao empregado de documento contratual aos órgãos competentes, as documentações da rescisão contratual, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo, deverão ser efetuados até 10 dias. Tá? Então esse é o prazo que o empregador tem para fazer a quitação das verbas rescisórias, pessoal. O prazo que ele tem hoje para fazer o pagamento é de até 10 dias. Contado de quando? Contados a partir do término do contrato de trabalho. Qual é o prazo que o empregador tem para quitar, para fazer a quitação das verbas rescisórias? Até 10 dias após o término do contrato de trabalho, ok? Então não temos mais o prazo lá de 10 e o prazo do primeiro dia útil que nós tínhamos
anteriormente. Quando o empregado ele cumpria lá o aviso prévio, o empregador tinha que fazer o pagamento no primeiro dia útil. Se o aviso prévio fosse indenizado, ele teria ali 10 dias para fazer o pagamento. Hoje, a reforma trabalhista ela unificou, ela trouxe apenas um prazo. O prazo para pagamento das verbas rescisórias é de até 10 dias após a extinção do contrato de trabalho. Pessoal, o parágrafo 8º ele vai trazer a situação de uma multa em razão do atraso nesse pagamento das verbas rescisórias. Tá? Caso o empregador ele não cumpra com esse prazo estabelecido, que a CLT determina de até 10 dias, ali nasce então para o empregador uma penalidade. Tá? O empregador deverá então pagar uma multa para o empregado no valor de uma remuneração correspondente a que ele recebia à época do contrato de trabalho. Então, se eu trabalhei lá na empresa X, o prazo para pagamento era o dia 21/10. Chegou no dia 21/10, o empregador não pagou, eu tenho direito de receber ali uma multa, que é a famosa multa do 477, parágrafo 8º da CLT. A multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias. E aí eu chamo a atenção de vocês para uma situação bem importante que já é um entendimento já simulado, já tem, já é um entendimento já pacífico no Tribunal Superior do Trabalho, que a multa de 40% sobre o saldo do FGTS, ele é considerado verbas rescisórias. Então, se houver pagamento também lá naquela multa de 40% sobre o saldo do FGTS, cabe também em favor do reclamante, do empregado, tá? Uma multa no valor de um salário ali que ele recebia. A multa do 477, parágrafo 8º da CLT. Não é um salário mínimo, tá, pessoal? É o valor correspondente à remuneração que ele recebia à época do contrato de trabalho. A última remuneração que ele recebeu, provavelmente essa será o valor da indenização. Pessoal, então o artigo 477, antes de nós adentrarmos, né, nas questões específicas da extinção, nós precisamos conhecer essas regras que estão aqui no artigo 477 da CLT. Agora avançando aí um pouquinho, pessoal, para não ficar muito extenso o nosso vídeo, vamos concluir aqui, tá? Uma situação aqui importante. Para que eu possa ali saber quais são os créditos que o empregado ele vai receber no ato da extinção do contrato de trabalho, eu preciso ali conhecer algumas situações específicas, tá? Para mim saber quais são os créditos que esse empregado vai receber no momento que o contrato de trabalho chegar ao fim, eu preciso analisar o quê? Primeiro eu preciso analisar qual é a espécie de contrato de trabalho. Por exemplo, chega um Joãozinho lá para você, um familiar, né? Porque quando você está na faculdade, você é o advogado da família, todo mundo quer fazer consulta gratuita, né? Aí chega lá o seu familiar e fala, eu trabalhei 5 anos na empresa e eu quero saber quais são as verbas que eu tenho direito de receber quando esse meu contrato extinguir. O meu empregador está me mandando embora. O que eu tenho que receber, né? O empregador chega com essa pergunta para você. Qual que é o meu direito quando ele me mandar embora? Essa é a pergunta que o empregado chega te fazendo. Primeiramente, você precisa perguntar para ele qual é a espécie de contrato de trabalho, tá? Para mim saber quais são os créditos do empregado derivado ali dessa extinção do contrato de trabalho, eu primeiro preciso saber qual é a espécie de contrato de trabalho. É um contrato a prazo determinado ou é um contrato a prazo indeterminado? Porque se for um contrato a prazo indeterminado, nós teremos um efeito. Se nós tivermos um contrato a prazo determinado, os efeitos da extinção do contrato de trabalho será outro. Aí você vai precisar saber também, pessoal, de quem foi a iniciativa para extinguir o contrato de trabalho. A iniciativa foi do empregador ou foi do empregado? Tá? Porque para cada iniciativa nós teremos um efeito. E depois você vai precisar saber qual foi a causa da extinção do contrato de trabalho. Foi sem justa causa ou foi com justa causa? Então, para nós começarmos a falar ali das modalidades da extinção do contrato de trabalho, dos efeitos com relação à extinção do contrato de trabalho, que, pessoal, o efeito da extinção do contrato de trabalho será sobre as verbas rescisórias.
Tá? Nós estamos estudando a extinção do contrato de trabalho para nós conhecermos quais são as formas, mas o efeito para todas as extinções do contrato de trabalho será uma única, os efeitos com relação às verbas rescisórias. Tá? O que ele vai receber de verbas rescisórias? E aí, para você saber o que o empregado vai receber de verbas rescisórias com a extinção do contrato de trabalho, eu preciso saber 3 coisas. Qual a espécie de contrato de trabalho, se há prazo determinado ou indeterminado, de quem foi a iniciativa para a extinção do contrato de trabalho, se do empregado ou do empregador, e por fim, qual foi a causa da extinção do contrato de trabalho, com justa causa ou sem justa causa. Tá? Porque nós veremos que essas 3 perguntas, você conhecendo essas 3 respostas, tá? Você saberá quais são as verbas rescisórias que esse empregado ele terá direito a receber no ato da dispensa, no ato da extinção contratual. E hoje nós encerraremos a nossa aula por aqui. Na próxima aula nós começaremos aí a falar sobre algumas modalidades de extinção do contrato de trabalho, bem como os seus efeitos para fins de verbas rescisórias. Tchau, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima aula.